A Take-Two lançou uma notícia recentemente falando que os jogadores não tiveram resistência sobre o aumento dos preços dos jogos de 60 para 70 dólares. Isso é uma coisa meio triste quando a gente para pra pensar, sabe? Quanto que você pagaria num jogo de videogame? Na imensa maioria das vezes, as pessoas simplesmente vão falar: eu compraria um jogo aqui 3 por 10 tranquilamente, mais do que isso eu não vou pagar. Tanto que a gente viu no Brasil, durante a época do PlayStation 2, muita pirataria, muitas pessoas pagando mesmo esse valor nos jogos de videogame. Mas quando a gente para pra pensar hoje, daquela época pra cá os jogos aumentaram bastante de valor, né? Os jogos custavam 39, aí subiram pra 49, e aí ficaram por um bom tempo como 59. E agora eles estão sendo vendidos a 69 ou 70, se você preferir. Para brasileiro, isso é um valor absurdo, porque aqui no Brasil, cada dólar ele aumenta em 10 reais o valor do jogo. Então, se eles aumentaram o preço de 60 para 70, pra gente basicamente subiu 100 reais o valor. Tanto que, se você for ver, sei lá, uns 4 anos atrás, a gente comprava jogos novos, lançamento, por 150, 170 reais. E agora, os jogos no Brasil, eles já estão sendo vendidos a 379 reais. Isso é um absurdo. Mas esse problema dos jogos aí é que sempre vai ter quem vai comprar. Então sempre vai ter uma pessoa para ir lá e comprar esse jogo no lançamento ou na pré-venda e pagar esse valor cheio e não importa. A Nintendo mesmo tá brincando um pouco com isso agora para ver. A justificativa do aumento dos jogos de 60 para 70 é porque as empresas agora estão gastando muito mais grana para fazer um jogo. E é entendível, visto que os jogos eles estão demandando mais tempo, mais tudo, e teve inflação lá na gringa. Então, isso faz com que o preço dos jogos seja justificado, aumentar 10 dólares. Só que é uma coisa que eles têm reclamado bastante. Por que eles reclamam bastante? Porque, cara, eles estão cada vez mais perdendo poder de compra, né? A gente nunca teve, então a gente não sabe o que é perder poder de compra, mas eles estão perdendo esse poder de compra por causa da inflação, por causa de outras coisas mais, e qualquer valorzinho que aumente, óbvio que eles vão reclamar. Só que aqui no Brasil é como aquele meme do Naruto, que a gente já não tem mais buraco nenhum pra tirar, sabe? Não tem mais coração, não sobrou nada. Então no final das contas, não faz diferença pra gente se aumenta 100 reais ou 200. Porque as pessoas que compram no Brasil, elas já vão comprar de qualquer jeito. E as pessoas que reclamam do valor são as pessoas que não vão comprar. Então a Nintendo pegou o Zelda lá e aumentou o valor dele em 10 dólares. Sendo que, no final das contas, faz diferença? Tipo, o preço do jogo deveria ser 60, visto que o tempo e o dinheiro que foi investido no jogo foi parecido com os jogos antigos. Quando você pensa nos novos jogos da Sony, coisa do tipo, que são jogos super complexos e coisa do tipo, até justifica um pouco. Porque são jogos cada vez mais cinemáticos, jogos que demoram 4, 5, 6 anos para serem produzidos. Mas quando você olha pra Nintendo, você pensa, por que Nintendo, sabe? Mas em geral, não é só a Nintendo, sabe? Pensa, por exemplo, na Activision. A Activision ela faz o mesmo trabalho no mesmo jogo e é sempre a mesma coisa, e o preço vai ficando cada vez mais caro, com microtransação e outras coisas mais. A realidade é que eles vão tentar espremer dinheiro o máximo possível do produto que eles têm. Independente do que você acha, se você gosta, se você acha justo ou não, eles vão tentar espremer dinheiro. Eles, por muito tempo, falaram, não vamos aumentar o preço, porém, vamos colocar microtransação. E agora, além de ter microtransação, inclusive essa seria uma justificativa para o preço dos jogos seguir barato ou até mesmo ficar menor, ele continua alto e agora você vai estar pagando mais caro e tendo microtransação dentro do jogo, né? Por exemplo, um jogo da Electronic Arts ele vem cheio de microtransação, grátis, grátis não, gacha, e um monte de coisa assim. Grátis é tudo que ele não é, na verdade, né? E aí a gente entra num ponto que cada vez mais os jogos eles vão ficando elitistas, eles vão ficando cada vez mais complexos de você chegar. Aqui no Brasil já é. Eu vi pessoas falando, olha só que absurdo. O cara falou que ele fez 3 compras do Zelda Breath of the Wild 2, no caso Tears of the Kingdom. Fez 3 compras e ele queria ver qual que ia chegar primeiro, aí as outras ele cancelava. Cara, beleza, ele fez 3 pré-vendas, né? Cara, o jogo tava sendo vendido a 400 conto na Amazon e nas outras tava sendo vendido por mais de 400 conto. O cara, ele fez 3 compras, ele gastou R$1.500 no Breath of the Wild 2 só pra pegar, ir lá e simplesmente ter o jogo, saca, no lançamento. Então, imagine só, tem gente que fala mal de pirataria, tipo, você vai ver lá o canal da pessoa, tipo, a pessoa mostra que tem 40, 80 jogos de Switch, ao preço de um jogo de Switch, né, que inclusive são os jogos mais baratos lá na gringa, aqui no Brasil eles são os mais caros, infelizmente, por causa das importações, coisas do tipo. Então as coisas vão ficando cada vez mais caras e mais elitistas.
Mas aí quando a gente pensa, será que não seria melhor eles abaixarem esse preço? Por exemplo, será que se fosse 30 dólares eles não venderiam muito mais do que eles estão vendendo atualmente? Na gringa, a mudança é tão pequena que eu acho que não faria diferença de fato. Porque de 60 para 70 você não vai sentir tanta dor, até porque quando a média salarial lá é 2 mil dólares ou alguma coisa assim. Agora aqui no Brasil, se eles vendessem o jogo a 150, será que eles não teriam um público muito maior? Visto que o Brasil, né, movimenta aí a cultura free-to-play, mano. Os jogos free-to-play, eles são muito populares no Brasil por conta do preço dos jogos. E é meio absurdo você pensar que as empresas não têm essa visão. Mas é aquilo, mano. Por trás do engravatado só tem uma coisa que movimenta ele, é o dinheiro. Não faz mais nada que movimente esse cara. E aí, você vê aqui os caras da Take-Two, que inclusive é uma das empresas mais importantes, tá? Você deve estar falando, o que a Take-Two tem, Dark? A Take-Two tem um negócio lá do 2K não sei o que, jogo de basquete, a Take-Two que lança GTA, tá? Então, pensa aí, o poder que essa empresa tem para movimentar o mundo dos jogos e GTA 6 sendo lançado por esse valor, né? Por esse valor de 370 ou 400 ou até mais dinheiro. Inclusive o GTA, que já está confirmado que vai ser lançado ano que vem. Aliás, não está 100%, mas 99% confirmado que vai ser lançado ano que vem. E que vai ser o jogo mais caro já feito na história dos jogos de videogame, gastando mais de 2 bilhões de dólares. E é isso que movimenta a indústria, e é isso que faz a indústria se tornar mais cara, no final das contas, sabe? Só que aí a gente pensa, né? A diferença do jogo pro cinema é que o jogo ele gasta mais de fato, mas se você for ver, tem filme que gasta muito mais do que a maior parte dos jogos, saca? Só que o principal, na minha humilde opinião em relação a esses valores, é que no cinema você vai e assiste uma vez e você pode voltar e assistir várias vezes. Já o jogo não. E a forma que a gente consome o jogo é diferente. O cinema você assiste uma vez, em 2 horas, o jogo você joga por 20, 30, 40 horas. Às vezes a gente sente que o jogo ele não é bom o suficiente porque a gente só passou 10 horas jogando ele. Então quanto mais tempo você passa jogando, mais você sente que aquele jogo é justificado o valor. Por exemplo, o Breath of the Wild. É um jogo que vai ter umas 60, 70 horas. Witcher 3, um jogo que eu joguei por 90 horas. Então, quando você para e pensa nesses jogos, o valor que for pago nele, mesmo que seja full ou não na promoção, valeu a pena. Então, esse é um ponto principal dos jogos em relação ao cinema, na minha opinião, que dificulta um pouco fazer esse tipo de comparação. E até porque, né, tipo, os jogos de videogame são muito mais lucrativos também, né, por conta das microtransações. Mas, sei lá, você pega e pensa, né, qual é a mensagem que o consumidor dá pro cara, né, que tá fazendo essas mudanças? O Zelda, por exemplo, ele não tem nada, vamos ser sinceros, o Zelda é um jogo bom pra caramba, sim, mas ele não tem nada que justifique ele a ser o valor que ele estava sendo vendido pela Nintendo. Em 3 dias o Zelda já vendeu mais de 10 milhões de cópias. É um dos jogos mais vendidos da história, é o mais vendido da história da franquia Zelda. E cara, 3 dias, mano, 10 milhões de cópias. Pra você ter ideia, o Last of Us 2, que é tipo um dos carros-chefes, se eu não me engano, da Sony. Não, né? Last of Us 2 é um dos carros-chefes, sim. Eu não sei porque eu falei assim. Porra, o jogo vendeu quanto? 10 milhões em vários anos, saca? Death Stranding vendeu 10 milhões em vários anos, e assim por diante. O Zelda em 3 dias já vendeu isso. E é um jogo que vem com esse valor, né? E é um dos maiores críticos nesse aspecto. O jogo é bom, mas será que vale 70? Aí vai de cada um e de quanto você pode pagar. E sendo bem sincero, aqui no Brasil, ninguém tá podendo.